Para você entender a essência desse vídeo e a proposta que eu quero atingir com ele, eu vou ler o artigo 36 da Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que fala justamente da remoção. Esse mesmo artigo 36, ele se repete em vários outros estatutos, estaduais, municipais. Alguns fazem modificações, outros mantêm a ideia, né, de forma bem fidedigna. Mas deixa eu ler aqui e fazer as explicações para vocês verem o que poderia ser alterado, uma pequena alteração, tanto que ela ia melhorar a vida dos servidores no sentido da remoção por motivo de saúde. O artigo 36 fala o seguinte: remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, ou seja, quando a administração faz sozinha, sem que o servidor faça esse pedido, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins dos dispostos neste artigo, entende-se por modalidade de remoção. Inciso 1. De ofício, no interesse da administração, ou seja, independentemente do interesse do servidor público. Segundo, a pedido, a critério da administração. Informações relevantes aqui. A pedido é o quê? Houve uma movimentação do servidor público para fazer esse requerimento sem qualquer motivo, ou seja, não tem questão de saúde, não tem questão de acompanhamento de cônjuge, não tem nada aqui. Não teve processo seletivo, ele fez um pedido, eu quero mudar de cidade, né? Então eu vou fazer um pedido. E aí qual que é a ponderação aqui do inciso 2? A critério da administração pública. O que isso significa? O ato que vai deferir ou indeferir essa remoção do servidor público é um ato discricionário. Ou seja, a administração pública ela pode conceder ou pode não conceder e ela nem precisa justificar. Isso é importante ficar claro. Ela não precisa justificar as razões pelas quais indeferiu o pedido de remoção. Eu sei que muitos servidores se sentem injustiçados porque vê um colega fazendo esse pedido, o pedido é rapidamente deferido, ele faz o mesmo pedido e não é deferido. E está tudo certo. Dentro do que prevê a legislação, está tudo correto. Por quê? A partir do momento que é a critério da administração pública, é um ato discricionário e mais, não cabe controle de legalidade por parte do judiciário. Ou seja, você não pode acionar o judiciário falando que o seu colega também fez o pedido igual ao seu, para a mesma região que você queria, e o dele foi deferido e o seu não, justamente por ser um ato discricionário. Agora, quando a gente entra no inciso 3, o que a gente tem aqui? A pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Vou ler de novo. A pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. O que isso significa? O ato de deferimento deixou de ser um ato discricionário. Por quê? Independentemente do interesse da administração. Isso significa que o ato ele é vinculado. A partir do momento que estão presentes os requisitos para a concessão da remoção do inciso 3, das remoções, que são 3 hipóteses, né? A administração pública ela é obrigada a dar esse pedido, esse deferimento. E quais são essas ocasiões que obrigam a administração pública a conceder a remoção para o servidor quando ele faz esse pedido, independentemente do seu interesse? A linha A, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que foi deslocado no interesse da administração. É muito raro a gente ter problemas com esse tipo de remoção, apesar que a gente já teve um caso aqui no escritório antigo, antes da pandemia, que o nosso cliente ele ia ser removido de universidade federal a interesse da administração, ou seja, no interesse, né, ia ser de ofício, mas ele quase caiu numa pegadinha. Por sorte, ele pagou uma consulta para ser orientado e eu falei dessa pegadinha. A esposa dele também servidora, também professora na mesma instituição. Eu falei para ele, olha, cumpre os requisitos do inciso 3 da linha A. Ela vai ser removida para acompanhamento de cônjuge, exceto se houver qualquer pedido seu. Aí ele me falou, doutor Sérgio, eles me pediram uma carta de próprio punho falando os motivos e os interesses que eu tenho nessa remoção. Eu falei, opa, cuidado, alerta, porque
que vai acontecer? Quando a sua esposa der entrada no pedido de remoção para acompanhamento de cônjuge, eles vão colocar aqui essa cartinha que você escreveu e vão falar que a sua remoção foi a pedido e não foi de ofício no interesse da administração. Consequentemente, a sua esposa não vai ter o direito de ser removida. Olha a pegadinha. Imagina o impacto disso no casamento. E logo ele desistiu e não houve a remoção, porque eles não quiseram fazer essa remoção sem a cartinha dele. Por quê? Porque sabiam que a esposa dele também ia. Olha que tamanha sacanagem. Mas em regra a gente não tem nenhum tipo de dificuldade nisso daqui, tá? Agora, a linha B, que é a remoção por motivo de saúde, fala o quê? Por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial. Qual que é o ponto aqui? Lembra que eu falei, né? Quando a gente está aqui falando de remoção por motivo de saúde, ela entra no inciso 3, que fala o seguinte: a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Ou seja, cumpridos os requisitos, o administrador público não tem autonomia para indeferir o pedido de remoção. Quais são os requisitos que coloca aqui na linha B? Condicionada à comprovação por junta médica oficial. Dentro do que a gente prevê nessa lei e do objetivo do legislador, tudo perfeito, né? Ora, se a junta médica laudou que esse servidor precisa ser removido para recuperar a sua saúde, seja porque não tem tratamento ali no local, ou porque ele precisa estar perto de alguém da família, ou porque não consegue mais sobreviver sozinho, porque ele está com limitações. A gente já teve um caso aqui da nossa cliente que ela desenvolveu uma artrose tão forte, acho que era artrose mesmo, que ela não conseguia mais abrir a porta. Como que uma pessoa dessa mora sozinha se ela não tem mais o movimento, a flexibilidade de abrir uma porta? Então a gente conseguiu a remoção dela por conta disso. A doença dela tinha tratamento na região? Tinha. Só que a evolução da doença trouxe limitações do dia a dia, que ela não poderia entrar no banheiro, que ela não conseguiria mais sair, né? Agora, qual que é o grande ponto aqui? Mesmo falando que é independentemente do interesse da administração pública, nós temos tanto decisões administrativas quanto judiciais na justiça, que mesmo com a comprovação médica estão indeferindo a remoção por motivo de saúde. Isso é arbitrário, isso é errado. Quando a gente pensa em administração pública, a gente tem o princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? Para nós, privados, né, que não somos agentes públicos, a gente pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Esse é o nosso princípio da legalidade. Agora, para o servidor público, ele só pode fazer o que a lei prevê. Ou seja, quando a gente fala aqui de remoção por motivo de saúde, se for comprovado na junta médica oficial que o servidor público precisa ser removido, não cabe ao gestor público negar esse pedido. O que acontece na prática? A pessoa até consegue um laudo positivo da junta médica oficial, que é bem difícil, porque geralmente eles são coordenados pela chefia que fala para negar qualquer tipo de pedido de remoção por motivo de saúde, mas vamos supor que a situação é tão grave que o médico ele fica até preocupado de dar um laudo contrário. Daí ele dá um laudo falando que aquele servidor precisa ser removido para tratar da sua saúde. O gestor público nega o pedido falando que não é interesse público, que tem defasagem de pessoal. Ok, isso são problemas? São problemas. Às vezes não tem vaga, às vezes não tem concurso vigente, não vai repor. Mas não importa. O que importa é o que está previsto na lei. É o que está previsto na lei. Agora, o outro grande problema é quando isso acontece no Poder Judiciário. Como é que acontece na prática? Houve o indeferimento, a junta laudou ali que não era necessária a remoção por motivo de saúde, a administração pública negou, acionamos o Poder Judiciário, vem a perícia independente de um perito médico vinculado ao tribunal, ou seja, ele é afastado das partes, tanto do servidor quanto da administração pública, ele faz uma avaliação isenta e imparcial com base na condição de saúde do servidor, lauda que aquele servidor precisa sim da remoção por motivo de saúde e o judiciário nega. Gente, tem acontecido, é um absurdo.
o juiz ou os desembargadores darem uma decisão contrária àquela visão do médico que analisou o paciente e viu, atestou a necessidade da remoção por motivo de saúde, para ele cuidar da saúde dele. Nem vou entrar em motivos, mas não pode ter uma negativa disso. E qual que seria uma mudança na legislação que traria mais segurança para os servidores públicos? Talvez aqui colocar mais um inciso, né? O inciso 4, no seguinte sentido: uma vez comprovada a condição de saúde, seja por junta médica oficial ou por perícia na justiça, o indeferimento da remoção condiciona o servidor a responder nos termos daqui, ó, da LINDB. Deixa eu abrir aqui. A LINDB, que é a Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, ela sofreu várias alterações em 2018, que foi um reflexo da Lava Jato, a Lei de Abuso de Autoridade, e ela fala o seguinte: o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. E aí, quando você tem uma decisão na via administrativa que ela vai contrária às informações médicas prestadas pela junta médica oficial, isso se enquadra no artigo 28. Só que seria melhor se a gente tivesse lá no artigo 36 da 8.112 essa questão de forma explícita. Olha, o administrador público que não respeitar a decisão médica da junta médica oficial vai responder por erro e por dolo. Questão de indenização e até, quem sabe, de abuso de autoridade. No campo do judiciário é mais complicado, porque, em regra, o juiz ele tem autonomia para tomar suas decisões, né? E seria um aspecto de coação, digamos assim. Mas deveria ter algum tipo de ferramenta legal dentro da legislação que vinculasse o juiz nessas decisões, no sentido de que na perícia, uma vez constatada pela perícia médica oficial, ou seja, o juiz não vai dar uma decisão aleatória, foi constatado por perícia médica oficial a necessidade inequívoca da remoção do servidor público para tratamento da sua saúde, o juiz terá que decidir pela remoção, né? É muito complicado, eu não vou entrar aqui nesses pontos, porque esse não é um vídeo voltado para advogados, é muito complicado a gente colocar uma legislação que proíba o juiz de decidir diferentemente, mas o fato é que não dá para a gente ter uma lei que dá a oportunidade e o direito ao servidor público de ser removido para cuidar da sua saúde, ou do seu cônjuge, ou dos seus filhos, ou até dos seus pais, em questões específicas, e essa lei não ser respeitada. Uma das leis mais desrespeitadas do serviço público é a lei de remoção. É a lei de remoção. Já fiz uma crítica aberta aqui. Se não gostam de remoção por motivo de saúde, aciona o Congresso, as assembleias para cortar esse direito de uma vez. Que a pessoa faz o concurso, fez o concurso para onde for, ela vai fazer o concurso, sente que lá não tem médico, não tem hospital. E se ela quiser sair, ela pede exoneração. Agora, se a gente tem uma lei que traz essa previsão da remoção por motivo de saúde, a lei tem que ser respeitada. Se cumpriu os requisitos, passou pela junta médica oficial ou a perícia na justiça, entendeu que existe a necessidade de fazer essa remoção, não cabe ao administrador público e nem ao magistrado indeferir esse pedido. Por isso que a gente precisaria de uma pequena mudança na legislação para vincular ainda mais esse pedido, de forma que a margem de atuação do administrador público, em que pese ela já ser restrita por ser considerado um ato vinculado aqui no artigo 36, mas isso daí deveria estar muito claro ali na Lei 8.112 e nos outros estatutos, que não caberia ao administrador público ir contra o laudo médico, né? Afinal, o administrador público não tem capacidade médica para avaliar o seu servidor. Daí ele dá uma decisão motivado na falta de servidores, ou na falta de vaga, ou na falta de reposição, ou qualquer outro critério, que não é o critério médico legal. E, novamente, na justiça seria muito mais complicado a gente conseguir algo nesse sentido, mas, infelizmente, tem acontecido indeferimentos, sentenças improcedentes, acórdãos negando pedido de remoção por motivo de saúde
ainda que a perícia médica feita no âmbito do processo judicial tenha entendido pelo deferimento daquela remoção. Então é uma situação lamentável e por isso que eu quis compartilhar aqui com vocês. O fato é que para conseguir uma remoção por motivo de saúde, você precisa de um embasamento técnico médico muito robusto, né? O laudo tem que estar escrito ali dentro do que é importante na avaliação do juiz, tanto que aqui no escritório a gente tem um trabalho junto ao médico, aos médicos dos nossos clientes, fazer um gabarito, né? Daquilo que é importante ele mencionar. A gente não escreve o laudo, nem podemos fazer isso, mas a gente coloca os pontos que são relevantes, que devem ser laudados, para que isso sirva como uma prova contundente para o deferimento da remoção por motivo de saúde. E, infelizmente, a maioria dos casos só são resolvidos na justiça, porque é o que eu sempre falo para meus clientes, né? É uma verdade dura, mas a verdade é que a administração pública, o serviço público, ele olha para o servidor público como um número. Ele não olha para o servidor como uma pessoa que pode ter problemas na família, que pode ter problemas de saúde. Ele não está nem aí. Ele só quer saber quanto que eu tenho de mão de obra para utilizar, independentemente do que está acontecendo na vida do servidor público.